Vamos analisar os limites no infinito. Fizemos aí alguns exercícios e tudo mais. Vamos agora para os limites infinitos. Veja como faz diferença o no meio da frase. Limites no infinito e limites infinitos. Qual é a diferença? Limites no infinito, como nós vimos, é quando o xizinho lá tende para mais ou menos infinito. Agora, os limites infinitos é quando o resultado do seu limite será mais ou menos infinito. Para resolvermos problemas com este tipo de limite, isto pode ser aplicado, inclusive, para x tendendo ao número pela direita, pela esquerda, ou mais infinito e menos infinito. Você pode ter um limite no infinito infinito. Isso é poético. Um limite no infinito infinito. Mas, contudo, porém, nesta aula nós iremos focar aqui no teorema mostrado limite de 1 sobre x elevado a n para x tendendo a zero pela direita é igual a mais infinito. Isso acontece quando? Sempre que o n for um número inteiro e positivo. O que isso quer dizer? Qualquer valor de expoente inteiro e positivo ali, seja ele par ou ímpar, quando o limite tende a zero pela direita para este tipo de função, o resultado é mais infinito. Agora, camaradinha, quando tende a zero pela esquerda, você precisa ficar ligado nesse expoente. Se o expoente for par, o resultado deste limite é mais infinito. Se o expoente for ímpar, o resultado é menos infinito. Ok? Beleza. Vamos abrir um parênteses aqui para você entender um pouquinho melhor esta questão desse teorema que foi mostrado. N par ou N ímpar vai dar o resultado de mais infinito ou menos infinito. Isso você pode, vamos dizer assim, numa certa lógica, já deduzir isto. Sem precisar decorar, é só você pensar um pouco matematicamente que você vai conseguir, por si só, saber se vai dar mais infinito ou menos infinito. Vamos analisar essas duas funções. 1 sobre x ao quadrado. Aqui, o expoente é par. O que isso significa? Cara, qualquer valor que você colocar aqui para o x, seja ele positivo ou negativo, esse termo todo aqui, ele vai dar positivo. Por isso, quando você tiver expoente par, isso não acontece só para x ao quadrado, mas acontece para qualquer tipo de expoente par. Isso aqui, para x tendendo a valores muito próximos de zero, seja pela esquerda ou pela direita, o resultado será mais infinito. Agora, essa função 1 sobre x ao cubo, com o expoente ímpar, a coisa já muda de panorama. Porque se os valores de x aqui forem positivos, isso aqui vai dar positivo. Mas agora, se os valores de x forem negativos, x ao cubo vai dar negativo também. Então, quando você vem a zero pela esquerda, você está vindo com valores negativos. E isso dará um valor negativo. Por isso, quando tende a zero pela esquerda para expoentes ímpares, o limite dá menos infinito. Fechou o parênteses? Fechou o parênteses? Beleza. Continuamos. Visto esta questão deste belo teorema para você calcular limites que vão dar o resultado mais infinito, vamos resolver aí alguns limites infinitos. Bora pro flip chart. Telespectadores, vamos resolver o primeiro exercício de limites no infinito. Temos aqui o limite de x tendendo a zero para a função de x ao cubo mais raiz quadrada de 2x mais 3 dividido por x quadrado. Como eu sei que isso aqui vai resultar num limite infinito? Por causa daquele nosso teorema. Se eu tiver limite de 1 sobre x elevado a n para x tendendo a zero pela direita, isso vai dar mais infinito. Agora, se eu tiver 1 sobre x elevado a n, o limite disso para x tendendo aos valores de zero pela esquerda, isso vai dar mais infinito se o n for par ou menos infinito se o n for ímpar. Deu uma apagadinha aqui, mas vocês conseguem enxergar, né? Jovenzinhos. Aqui, galera, não tem muito segredo.
Se você aplicar os limites, vai ficar aqui, ó, limite de x tendendo a zero para esse termo vai dar zero. Limite de x tendendo a zero para esse termo aqui vai dar zero também. Esse aqui eu só vou fazer um passo a mais, aplicar a propriedade de limite, vai ficar 3 vezes o limite de x tendendo a zero de 1 sobre x quadrado. Notem que aqui o expoente é par, então tanto faz se eu vier pela esquerda ou pela direita, isso aqui vai dar mais infinito. E aí, galera, isso vai dar 3 vezes mais infinito, ou seja, mais infinito. O que é 3 vezes infinito? É infinito, camarada. Se você não está muito ligado nessas propriedades, o que acontece se eu fizer infinito vezes infinito? 3 vezes infinito. Você pode procurar isso aí no Google, no livro que você usa como texto, vai estar lá uma tabela colocando o que acontece quando você mexe com infinito e variáveis definidas, ok? Vamos para o segundo exercício. Nesse segundo exercício que eu trago para vocês, temos um problema, além do próprio problema em si. Limite de x tendendo a mais infinito de 5x ao cubo menos 3x na quarta mais 1. Logicamente, quando você substituir aqui, ó, x por mais infinito, isso vai dar infinito, isso aqui vai dar infinito. E aí o problema é, você vai ter infinito menos infinito. Não sei se vocês estão lembrados, mas isto é uma indeterminação. E quando você tem uma indeterminação, o que você faz? Desiste e vai para a próxima questão. Não. Você tenta resolver de outra maneira. E qual é a maneira para resolver isso daqui? Analisa a função e vê qual é o maior expoente que você tem para o x, que é esse caso aqui, x na quarta. Coloca isto em evidência. E aí ficamos com o limite, a função lá, o limite da seguinte forma. Limite de x na quarta que multiplica 5 sobre x menos 3 mais 1 sobre x na quarta. Ok? O que você fará agora, jovem? Você pode aplicar a propriedade limite e já vai verificar que o quê? Isso aqui vai dar mais infinito. Quando você entrar com o limite aqui, ó, como esse limite tende a mais infinito, isso aqui vai dar quanto? Conforme a gente viu lá de limites no infinito, isso aqui vai dar 0, menos 3. E aqui vai dar 0. Portanto, ficaremos com mais infinito vezes menos 3. Quanto que dá infinito vezes 3? Infinito vezes 3 vai dar infinito, mas como tem um sinal de menos aqui, fica menos infinito. Bonitinha essa, não? Eu gostei. O terceiro exercício que eu trago para vocês é o limite de x tendendo a zero do módulo de x sobre x quadrado. Esse caso, quando tem módulo, é importante você verificar os limites laterais. Que se você está com dúvida dos limites laterais, tem uma aulinha especial para você na nossa plataforma. Uma aula fenomenal. Veja bem, limite de x tendendo a zero pela direita do módulo de x sobre x quadrado. Isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que o limite de x tendendo a zero pela direita. E agora analisa. No módulo de x você vai colocar x. Por quê? Porque você está pegando valores de x positivos. Ou seja, se você colocar valores de x positivos aqui, vai ser o próprio x, o módulo de x vai ser o próprio x. Aí ficou essa coisa maravilhosa. Limite de x tendendo a zero pela direita de x sobre x quadrado. E isso vai ficar limite de x tendendo a zero
pela direita de 1 sobre x. Quanto que dá isso? Conforme o nosso teorema, mais infinito. Se tivermos o limite de x tendendo a zero pela esquerda, o que vai acontecer? Agora, veja bem, valores de x tem que ser negativo. Portanto, o módulo de x você tem que escrever como menos x. Por quê? É módulo, cara. Tu sabe que módulo tem que dar um valor positivo. Mas se o teu x só vai ter valores negativos, tu tem que colocar um menusinho lá na frente, porque o menos com o menos daqui que existe vai ficar positivo. E aí, bate as coisas. Alright? Eu errei aqui. Vamos fazer uma enjambration aqui, lembrando que isso é o limite de x tendendo a zero pela esquerda. Agora sim, isso vai ficar de que forma? Limite de x tendendo a zero pela esquerda, olha aí, da função menos 1 sobre x. E quanto que vai dar isso? Menos infinito ou mais infinito? Ó, se você fizer isso aqui, lembra-se que quando você substituir o zero aqui, é valores negativos. Portanto, isso vai tender para valores de menos infinito. Mas como você tem um menos aqui na frente, esse menos com o menos infinito que dá aqui vai dar uma resposta mais infinito. Esse limite então é mais infinito. Pupilos, fenômenos. Este exemplo é o limite de x tendendo a 2 da função x² mais 2x mais 1 dividido por x² mais 3x menos 10. Se substituirmos o 2 aqui no lugar do x, vai ficar 4 mais 1, 9. Aqui, 4 mais 6, 10 menos 10, 0. E aí, existe uma coisa clássica, né? Tá dando 0. Você só pode dizer se isso vai dar mais infinito ou menos infinito se você analisar este 0 vindo pela direita e pela esquerda. Mas o seu limite não é de 0 tendendo à esquerda ou pela direita, é um limite de x tendendo a 2. Quer dizer que existe alguma coisa com 2 aqui dando 0. Se você já assistiu a nossa aula de limites com indeterminação, você sabe que aqui deve existir um x menos 2 que está gerando essa bagunça. E fato, se eu dividir isso aqui por x menos 2, só o termo de baixo, vai dar x mais 5. E você pode reescrever isto da seguinte forma: x ao quadrado mais 2x mais 1 dividido por x menos 2 vezes x mais 5. E aí o que vai acontecer? Você precisará analisar este limite pela esquerda e pela direita. Porque quando você analisar isto pela direita, x ao quadrado mais 2x mais 1, x menos 2, x mais 5. Quando você analisar isso pela direita, quer dizer que você está vindo de valores maiores que 2. Portanto, esse termo aqui vai ser um 0 pela direita, ou seja, só valores positivos, acima de 0. Só valores positivos. E, portanto, aqui vai ficar 9 dividido por 0 vindo pela direita. Mas, quando você aplicar o limite de x tendendo a 2 pela esquerda, x ao quadrado mais 2x mais 1 de x menos 2 vezes x mais 5
o que acontecerá? Agora, valores de x tendendo a 2 pela esquerda, ou seja, valores menores do que 2. Valores menores do que 2 vai resultar para este termo num zero tendendo pela esquerda, ou seja, valores negativos. E aí fica esse trem aqui, ó. Portanto, isso vai dar mais infinito, isso vai dar menos infinito. A gente descobriu o quê? Se pela direita deu mais infinito, se pela esquerda deu menos infinito, a conclusão é que este limite para x tendendo a 2 não existe. Thank you very much. Obrigado por esta nobre aula. Obrigado por você estar aí acompanhando o final da nossa aula de limites. Fica ligado que em breve já aparecerá na plataforma as aulas de derivadas para vocês ficarem cada vez melhores, cada vez mais fenomenais na disciplina de cálculo diferencial integral.